Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Raquel Cristina, aquela que faz a voz dos resumos do dia a dia da novela Amor Sem Igual. Hoje nós vamos discorrer um pouco sobre esta novela. O que é que você acha desta novela? Quais são as suas impressões sobre esta novela? Então, o que me fez assistir a essa novela foi a força e a vontade de Miguel. Sim, ele que por sua vez disse que Deus mostrou a ele uma prostituta para ele amá-la, para tirar ela dessa vida. E aquilo me chamou a atenção e eu fui assistir a novela para chegar a esse ponto. Só que para chegar a isso, acontece várias tentativas de assassinato dessa garota de programa, porque ela é filha de um milionário, o Ramiro Viana, e o seu irmão Tobias quer matar ela porque ele não quer dividir mais uma herança, né, com outra irmã, bastarda ainda por cima. Então ele faz de tudo e ele encontra essa irmã primeiro que seu pai. Descobre que ela é uma garota de programa, uma prostituta, e resolve então mandar os seus capangas, né, os seus sócios, matar essa mulher. Quando ela sofreu o acidente, que ela foi espancada, que ela quase morreu e Miguel acolheu ela, ela ficou um bom tempo sem ir para a batalha, como ela chama. Eu pensei que ali a vida dela tinha acabado na prostituição, né? Ela se recuperou, foi trabalhar com Miguel no Mercadão, e até então a trama tava, uau, ela vai parar, ela vai deixar de ser garota de programa e tal. Mas ela quis ter muito dinheiro e ela disse que essa questão da prostituição ia trazer a ela muito dinheiro para poder buscar o pai, para poder se vingar daquelas pessoas que fizeram mal desde a infância dela. E isso, né, já ficou meio assim, aquela trama, vamos lá ver como é que vai ficar. E seguiu. Ela trabalhou no Mercadão, ficou lá o tempo, né, um mês, e depois ela voltou para prostituição. Só que ela volta para o Mademoiselle Olympe Night Club. Ela fez a entrevista, mas ela não passou. Só que ela é ousada, né? Ou melhor, ela é a poderosa. Ela fez o quê? Tramou para a reabertura do Mademoiselle, que estava fechado. Ela tramou e conseguiu entrar mascarada para fazer uma apresentação. Fez a apresentação, chamou a atenção de todos os homens daquele clube. Ela sabe que ali tem muito dinheiro, muita gente que frequenta, inclusive o Ramiro, o Tobias, o Leandro, o Bernardo. E aí ela vai ali se envolvendo, né? E todos ficam afim dela. E chega um momento que ela acaba se deitando com o Bernardo, mas acaba que não aconteceu, tal, ali, naquele momento. Depois ela vai e se deita com o Leandro, e ali ela começa, né, a desenvolver um diálogo com o Leandro para saber o que está acontecendo. E o Leandro nada de soltar alguma coisa, o Leandro fica calado. Ela vai tentando fazer o jogo dela de querer saber por que Bernardo tentou matar ela, né? E aí o Leandro vai aos poucos se envolvendo com ela. Quando ele chega no Mademoiselle, ele já pergunta logo sobre Poderosa, né, que é a mascarada. Aquela cena deles dois ali começa a ser contínua, né? De cada noite Poderosa tá com o Leandro ali e tal. Então os dois criam uma relação, né? Por parte de Poderosa, só para saber qual é o motivo
de tantas tentativas de assassinato. Gente, uma outra coisa que me incomodou foi quando acontece o aniversário de Fernanda, que Tobias faz aquela armação toda para ter a festa de Fernanda, para no dia da inauguração da Mademoiselle Elite Night Club, Tobias faz aquela festa toda para que o pai não pudesse ir para o Mademoiselle, né? Para ele não ir ficar lá com a doutorzinha. Então ele faz aquela armação toda da festa, mas o Ramiro resolve ir a si mesmo para o Mademoiselle. Mas aí acontece, o Tobias arma um sequestro, enfim, essa parte não cabe falar aqui nesse momento, então não vou falar dessa parte. Ele arma com o Leandro, para Leandro estuprar a irmã do Pedro Antônio. Ele faz essa armação. Nessa cena, eu achei o seguinte: eu não pensei que ia chegar a esse ponto, né, de um estupro. Eu pensei que ia chegar a quase isso, mas que alguém ia chegar no momento e ia interromper, né? Deu aquela sensação de que, não, alguém vai chegar ali no momento, alguém vai chegar e vai tirar, vai parar a cena ali e tal. Mas não foi isso que aconteceu. Aconteceu realmente o estupro, aconteceu que o Leandro fez isso tudo e ficou aquela cena toda estranha. Passou dias e Maria Antônia não se abriu com ninguém. Passou momentos e dias aí, ela calada, tal. Só que isso veio à tona depois, né? Maria Antônia resolveu falar, né, que ela realmente foi abusada. E aí o pai dela, o Oxente, foi até a agência tirar satisfação com o Leandro. E aí, lá na agência, Leandro ficou discutindo com ele, os dois discutindo, e todo mundo da agência soube o que Leandro fez. Inclusive a Fernanda, que já dividia a direção da agência com o Tobias. Ouviu aquela história toda e ficou revoltada. Fernanda, como dona de parte da agência, ela fez o quê? Botou o Leandro para fora. Inclusive, eu amei essa cena, achei muito empoderada, achei ela muito retada. Eu falei, isso mesmo, bota para fora. Então a gente vai, ó, se envolvendo ali na trama também. Ela fez muito bem, né? Botou ele para fora. Ele disse, eu vou ligar aqui para Tobias para ver se o Tobias concorda com isso. Ela pegou, tomou o celular dele assim, uma forma autoritária e disse, você vai ligar, mas lá fora. Isso foi ótimo, eu gostei muito dessa cena, muito boa. E aí ele não teve escolha, ele foi posto para fora. E aí Tobias, ele liga para Tobias, fala com Tobias para reverter o quadro, reverter a situação. E Tobias estava lá cheio de problemas com o pai no hospital e tentando intervir aí na situação dele com o pai, que ele não gosta do pai, né? Enfim, é outra coisa que também não quero comentar aqui. Mas aí ele disse para Leandro, dá um tempo, né, que depois vai resolver. Passou os dias, ele chama Leandro na casa dele para conversar. E aí ele está conversando sobre a questão do pai. E o Leandro, ele cobra a Tobias sobre a demissão, né, por parte de Fernanda. E o Tobias diz assim, Leandro, vamos dar um tempo, né? Eu acho melhor você dar um tempo nesse momento, deixa as coisas esfriarem mesmo, deixa eu passar essa questão do estupro de Maria Antônia, deixa eu passar um pouco, deixa a poeira baixar e você retorna para a agência. Pronto. Leandro espumou, ficou com raiva e disse que ele largou ele, que abandonou, que traiu e tanta coisa lá, e ele saiu revoltado. Quando ele sai da casa, da mansão, ele já no corredor, ele vai, liga para a Poderosa e diz, Poderosa,
Me conta agora, imediatamente. Eu vou revelar a você porque que o Tobias mandou te matar. Pronto. Aí a cena já mostra ele lá no restaurante com Poderosa e ele revela tudo, que Tobias é irmão dela, que ela é a filha de Ramiro e conta toda a história. E chama ela pelo nome do batismo, né? Angélica. E aí a Poderosa acredita em Leandro, né? Por conta de toda a história que ele contou. Só que, assim, a cena ficou um pouco... eu briguei com o meu chefe, o chefe tá lá... eu tô muito chateado, tô me sentindo traído pelo chefe e eu vou lá, a birra, né? Ficou aquela coisa assim de birra. Ele falou, ele quer me manter fora da agência. Ele me usou, Aí eu tô com raiva. E liga, Poderosa, eu vou contar tudo para você. Sim. E aí? A cena ficou meio que assim, né? Devia ter um contexto melhor, algo assim, mais elaborado em relação a isso. Vamos falar agora de Donatella, a doutorzinha. Misericórdia. O que é que você acha dessa personagem? Gente, ela se mostrou uma garota assim, tão ingênua, tão inocente, tão de família, apesar de ela estar também como garota de programa. Mas a trama vem fazendo algo como se ela não estivesse ali porque ela gostasse. Ela estava ali porque ela queria pagar a faculdade, porque ela queria ajudar o avô na casa dos idosos, né? Tava toda aquela história bonitinha. Ela conheceu o Tobias, né, que ela se apaixonou e tava ali. O Tobias fazia promessas e dizia que amava, ambos diziam isso, que amavam um ao outro e que ele ia tirar ela dessa vida de prostituição para casar com ela e tal. Toda aquela história que, se você assistir a novela lá desde o começo, que foi em dezembro de 2019, você vai entender. E aí, porque assim, esse retorno que teve em setembro foi reduzido, né? Foi editado. Mas quem assistiu desde o começo viu toda aquela questão, daquela trama, daquelas coisas de uau, não, vamos torcer, todo mundo torcendo para os dois estarem juntos e tal. Só que em um momento que estava ela no Mademoiselle fazendo a apresentação de dança, Ramiro chega com Tobias no clube para se divertir. E aí Ramiro fica admirado com a apresentação de todas as meninas e ele se interessa por quem? Por Donatella. Quem é Donatella? A doutorzinha, que é a namorada do filho dele. Só que ele não sabia, né? Até então a trama mostrou que ele não sabia. E aí a doutorzinha lá dançando, tudo, enfim. Quando termina a apresentação, Ramiro diz que quer ficar com a doutorzinha. E Tobias fica todo desconcertado ali na hora. Ele fica assim dizendo, não, tantas outras mulheres, não sei o que tal. E ele disse, não, ela tem um jeito diferente. Bom, até então, né, parecia tudo uma mera coincidência. Em nenhum momento a doutorzinha fez entender naquela cena que ela já conhecia o Ramiro. Ela viu Tobias e viu o Ramiro e ficou desconcertada ali porque o pai queria ela, ou seja, ela era a namorada do filho e o pai que se interessou por ela. Então ficou aquele clima. Os dois foram para
pra mesa, chamou a doutorzinha, a síndica que estava também. E aí, o que acontece? Ali na mesa fica aquela conversa, ele querendo tocar nela e ela se esquivando, né? E aquela cara assim de que tava com nojo. Até aí, né, a gente entende que é porque, eu sou namorada do filho dele e ele quer ficar comigo, né? Ela faz um signal, ela sai, ela diz que passa mal, enfim. Ela faz as artes dela para tentar se livrar do pai do namorado dela, né? Para ver se consegue se esquivar. No momento, acaba não dando certo, e aí acontece aquela coisa toda. Só que teve um momento que a doutorzinha teve que sair com o Ramiro. Não teve outro jeito. Ela saiu com ele e ele foi para casa com ela. Então foi Donatella, Ramiro e Tobias. Foram para casa. Tobias espumando, porque ele ficou indignado. Ele não revelou, né, que ela era a namorada dele. E aí não teve jeito, ele aceitou e foi para casa. Quando chegou na casa de Ramiro, eles dois sobem para o quarto, né? Ramiro e doutorzinha. Subiu para o quarto, em direção ao quarto. Quando chega nesse momento, que tá só os dois ali, ela faz uma cara de nojo, de repulsa, de dizer, não quero e tal. Ali, se tinha alguma combinação entre doutorzinha e Ramiro, ali seria o ponto-chave, para a gente, telespectadores, saber que tinha alguma coisa ali entre eles dois, já antes. E isso não foi revelado. Aquela cara dela foi de que, não me toque, tô com nojo, sabe? Aquela coisa assim. Enfim, não foi isso que ficou claro na trama. E aí, antes de chegar até a suíte, até o quarto dele, de Ramiro, Tobias está lá embaixo, em um chilique. E aí, os dois descem para ver o que aconteceu. Tobias acaba revelando que a doutorzinha ali é a namorada dele, a Donatella. E aí, Ramiro fica perplexo, né? Fica assustado e diz, uma garota de programa. E ele fala, eu quero me casar com ela, tal. E ela corre pro lado dele. Aí abraça, fica com aquela carinha de que, ai, não sei o que, tal. E o que aconteceu? Ele confessa isso tudo que é a namorada dele. Mas o Ramiro diz o quê? Você vai escolher entre a agência ou ficar com a prostituta, com a garota do programa. E encurralou ele ali de um jeito que ele acabou pensando no dinheiro, né? Na vida dele, no conforto. Ele pensou na agência. E aí a doutorzinha ali ficou com raiva. E naquele momento ela disse que odiava ele, que não gostava mais dele. E foi aquela história toda. Terminou o relacionamento ali que tinha. E disse que não queria saber mais dele de jeito nenhum. Depois disso, o Ramiro não a procura mais. E faz aquela promessa de que Tobias também não vai mais procurar ela. Só que Tobias é apaixonado, Tobias gosta dela e quer ter ela a qualquer custo. Mas ela rejeita o tempo todo. E aí, pronto, a trama vai passando, dias, vai passando um tempo e tal. Até que em um momento a Donatella conhece José Antônio, que é o filho de Oxente. Lá no Mercadão, ela conhece ele se interessa por ela e assim vai. Enfim, tanta história que ela acaba se envolvendo com José Antônio, né? E a Fernanda, que é a irmã de Tobias, sabe da história de Donatella, sabe que ela é garota de programa e tal, e vai aconselhar a Donatella a revelar a verdade para José Antônio e tal.
e ela disse que ela vai dar um jeito e que em algum momento ela vai contar a verdade. Só que a trama vai passando o tempo e aquela história vai se repercutindo, né? Os dois ali juntos começam a namorar, ela diz que tá interessada nele, que tá gostando dele. E aí já tem um histórico lá atrás, né? De Ramiro, já tem um histórico lá de Tobias, enfim. E aí Tobias arma uma situação para ela, para Donatella, para que o José Antônio descubra que era uma garota de programa. E assim acontece, ela é descoberta. José Antônio vai até a casa dela, que ela mora lá com o avô, na casa dos idosos, e faz um escândalo. Ela revela toda, joga no ventilador toda a história que ela é a garota de programa. Todo mundo ali fica chocado. E ela toda assim, sabe, aquela pessoa assim, ingênua, inocente, ai, fica toda assim triste e cabisbaixa e começa a chorar ali. E aí, de repente, ela dá uma mudança assim, revela que ela é garota de programa, injuriada e falando um monte de coisa, dizendo que é isso mesmo, que ela faz, que ela não deve nada a ninguém, não é da conta de ninguém, enfim, tantas coisas ela diz ali no momento. E aí ela discute com o José Antônio, que não quer mais saber dela, ela também não quer mais saber dele, e acabou o relacionamento ali na hora, e ela sai pro quarto para fazer as malas dela para sair de casa. Já no Mademoiselle, Olímpia não quer mais ela trabalhando lá, ou seja, ela foi expulsa de lá do Mademoiselle. Só que Mademoiselle, a Olímpia, ela diz que a doutorzinha deve ter os meios dela de conseguir um dinheiro extra. Ela deve fazer algum programa por fora. Até então não mostrou nenhum tipo de momentos assim que ela fazia algum programa por fora. Nenhum momento mostrou. Após a Olímpia falar que ela fazia algum programa por fora, mostrou uma cena, ela em um galpão, com todas as coisas dela, armada, coisas novas, coisas pessoais dela, como se realmente ela tivesse um trabalho por fora. Só que na trama ela dizia que ela não gostava daquilo, ela não gostava de ser garota de programa, ela fazia aquilo porque ela tinha que pagar faculdade. Então ela tinha o trabalho do Mademoiselle para sustentar o avô e a faculdade. Em nenhum momento mostrou que ela estava com um programa por fora. Só depois que Olímpia relatou isso que mostrou uma pequena cena sobre este assunto lá no começo da novela, no ano passado, para começo desse ano de 2020. Nessa nova fase de setembro, já não mostrou esse contexto. Enfim, vamos voltar. Quando passa esse momento que ela conta a verdade na casa de A Feliz, né? O avô dela chega a passar mal e tudo mais, ela sai, vai se arrumar e vai fazer as malas dela. Quando ela sai do quarto, ela aparece com um macacão bem bonito, com cabelo diferente, toda maquiada, até os olhos, né? Mudou, botou uma lente, olhos azuis, e fez uma transformação que eu particularmente fiquei assim, nossa, que reviravolta bem diferente, né? Daquela menininha inocente, ingênua, neném e tudo mais, pra dar aquela... Enfim, aí ela sai e ela vai pra onde? Pra casa de Ramiro. Ela vai pra casa de Ramiro e ela diz que Ramiro vai ter que assumir ela. Aí tipo, como assim assumir ela? E aí
ela vai contando para Ramiro e Ramiro falando para ela que os dois estavam combinando sobre o Tobias, que ele não tinha que fazer com que ela ficasse morando com ele, porque o combinado não era esse. Ué, que combinado era esse? Se na trama nenhum momento mostrou combinado nenhum. Entende? Eu acho que ficou muito vago essa questão da trama, assim, de dizer que eles dois estavam tramando isso antes. Até porque quando ele se interessou por ela lá no Mademoiselle, ela devia dar uma piscadinha ou fazer algum sinal. Até mesmo quando os dois estavam juntos na casa, nenhum sinal foi liberado. Para quando chegar na hora que ela está passando por dificuldade, que ela é desmascarada e ela vai para casa de Ramiro, os dois começam a conversar, dizendo que era uma trama já marcada desde o início, que o pai pagou muito bem a ela para que ela seduzisse o filho, se deitasse com o filho, fizesse o programa com o filho, fizesse o filho se apaixonar por ela. Só que ela disse que ela também acabou se envolvendo e acabou se apaixonando por ele. Ah, quanta história! Eu fiquei assim, misericórdia. Muita coisa que não bate uma coisa com outra, né? Então, você aí, o que é que você acha disso? Você assistiu essas partes? Você assistiu desde o começo? Então, me conte, deixa aqui nos comentários o que é que você achou dessa trama, desse enredo sobre a doutorzinha, sobre o Ramiro. O que é que você achou? Essa trama estava certa? Essa trama para você estava combinado direito? Faltou alguma coisa? E a Fernanda, ela é ótima quando ela senta na mesa para entender o que estava acontecendo. Ela diz que estava ficando confusa, com nojo. Aí ela fala para a Donatella: primeiro você mantinha uma relação com meu pai, aí depois você se apaixonou pelo meu irmão. Aí você também iludiu José Antônio e agora vai se casar com meu pai. É isso mesmo? E ela o tempo todo dando aquela risadinha de que não estou acreditando. Que loucura! Uma outra coisa que nesse meio, ou antes, não vi passando dias, semanas ou meses depois para chegar a essa situação. O que fica a impressão de que é uma baita sacanagem, desculpa a expressão, mas seguindo com a trama. Em um outro momento, também diz assim que a Carmen quer alguém para fazer o roubo, né, no hotel de luxo. E faz a equipe toda com a Olímpia. E aí a Carmen diz que a Cindy é ideal para fazer o roubo. Porque a Cindy tem cara de que ela faz por fora, né? Ela faz um roubo por fora e tal. Em nenhum momento também não mostrou Cindy fazendo nada disso por fora. Só mostrou a Cindy roubando algo por fora quando a Carmen mencionou para a Olímpia. E a Olímpia ficou, será? Não, a Cindy é muito inocente, é muito bobinha. Só que aí mostrou a cena que ela fazia um roubo antes, né, na rua, por fora, algo dela particular. E aí a gente se pergunta, né, fica meio estranho. A pessoa pensa algo da outra e logo mostra uma coisa que não tem muito a ver. Enfim, vamos aguardar, vamos esperar para ver, certo? Então é isso. Aqui não é uma verdade, nada, estou apenas analisando algo também que me incomodou. Não sei se incomodou vocês quando vocês assistiram a novela desde o começo, desde de dezembro. E aí vamos ver como é que vai ser essas cenas inéditas. Então, vamos lá. Quem é o seu casal favorito? Vamos falar de Miguel e Poderosa.
O que é que você acha de tanto esforço que Miguel fez para tirar Poderosa deste caminho da prostituição? Eu mesma fiquei impressionada, tanta coisa que ele passou junto com ela e ela ainda assim não aprendeu? O que é que falta para ela virar o jogo? Eu, particularmente, assistindo a novela, a gente fica naquela torcida. Não, ela vai deixar de ser prostituta para ficar com Miguel e vai descobrir o amor e vai acreditar em Deus e tanta coisa. Só que não foi isso que aconteceu. Pelo menos nesses primeiros capítulos, né, até onde teve essa pausa. Enfim, vamos ver como vai ser o retorno, né, dessa novela, para ver como vai ser o desenvolvimento desta trama em relação a Miguel e Poderosa, né? Esperamos aqui que ela saia desse ramo e que ela realmente viva um amor. Então, é isso, né? Deixe um comentário, comente aí o que você achou, diga qual é o seu casal preferido. Então, dizendo o meu, eu tava torcendo muito pra Poderosa e Miguel, mas assistindo a trama, eu fiquei meio assim, tá chato, sem graça, tanto esforço que Miguel faz e Poderosa ali, sempre batendo na mesma tecla. Eu já fiquei até meio assim, né? Mas um casal que me chamou muita atenção foi Fernanda e Pedro Antônio. Eu achei tão lindo, tão fofo eles dois, né? Tem aquela dificuldade de vida social, ele tem uma vida diferente da dela, ela já é um nível mais alto, mas os dois estão juntos, acontece uma briga entre eles, mas eles sempre se entendem. Acho esse bonito, esse é o legal, esse está sendo bem bonito de ver a trama, né? Eu tô gostando muito desse casal, tô torcendo para esse casal para que eles fiquem juntos e não tenham empecilho nenhum. Muito boa, elaborada. E é isso. Me conte o seu casal favorito. Deixe um comentário o que você está achando dessa novela. E quem sabe, né, a gente faça uma outra aqui com a segunda parte que vai passar aí. É isso, até mais. Tchau, tchau, shalom.